Fly Emirates pode ser a nova patrocinadora do Corinthians. Tem informações novas para trazer para vocês e uma informação maravilhosa sobre o volante Hernani do Parma que acabei de receber. Vamos falar também sobre o mercado da bola, sobre visita do Andrei Sanches. Fiel, o vídeo está repleto de informações do Coringão, o nosso clube do coração. O que eu peço humildemente aqui para você é para deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, fiel. Somos um canal novinho, mas estamos crescendo muito rápido graças à parceria que eu tenho com vocês, tá? Em contrapartida, eu não deixo de responder nenhum comentário neste vídeo. Sobre o vídeo anterior, eu só não respondi os mais atualizados. Acabando este vídeo, eu vou lá responder, vou estar respondendo, vou estar online, vocês comentam nesse vídeo que eu já respondo o seu também. Combinado, fiel? Então já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal para ajudar a plataforma a espalhar nosso vídeo? Então, meu muito obrigado. Vamos falar de Corinthians, porque aqui eu não gosto de enrolação. Fiel torcida, o André Sanches foi até a sala da presidência visitar o Augusto Melo e foi questionado algumas operações do Corinthians atual. Corintianeiro, mas o que acontece? Segundo Gazeta Esportiva, um dos levantamentos seria para o Augusto Melo não fechar com a Abrax, referente aos direitos de transmissão, contrato que seria válido entre 2025 a 2029. O ex-presidente falou para o Augusto Melo, segundo ele aconselhando, a não fechar, porque a Abrax anda mal das pernas financeiramente falando. Fiel, vamos ser sensatos aqui e transparentes, tá? O Augusto Melo foi lá conversar pessoalmente com o Augusto Melo para falar para o Corinthians não fechar com a Abrax. Existem algumas questões e, como vocês sabem, eu não fico em cima do muro aqui. Isso aí é uma conversa que você fala por zap, meu irmão. O André Sanches está dando um de amiguinho do Augusto Melo, ó, tô te aconselhando, não faz isso, é para o bem do Corinthians, é para o bem da sua gestão. Vocês sabem por quê? Pro Augusto Melo, na semana da transparência, que até dia 15 agora ele prometeu soltar uma bomba sobre a administração passada, não envolver o Andrés e o Duílio. É óbvio, fiel, que sim. É lógico que não tem como a gente provar, mas ele vai lá na sala e fala, olha, não fecha com a Abrax, tô sendo seu amiguinho agora, por favor, não divulga nada. Olha, Augusto, por favor, não divulga, você sabe como é difícil ser presidente. Tenho certeza que rolou um assunto além aí da Abrax, fiel. Ou ele está tentando ser muito amiguinho para o Augusto Melo não pôr em pauta tudo que ele, o Duílio, fez com o Corinthians, ou ele foi lá pedir para o Augusto não divulgar alguma coisa importante. Fiel, tinha câmeras e microfones instalados na sala da presidência, na sala do Augusto Melo. Obviamente que era para pegar algo do presidente para usar contra ele, justamente para não divulgar coisas erradas que foram feitas. É lógico que a gente não tem aí uma afirmação sobre isso, tá, fiel? Mas André Sanches e Duílio Monteiro Alves não são flores que se cheiram. Eles nem deveriam ter ido lá. As portas do Corinthians deveriam estar fechadas para André Sanches e para Duílio Monteiro Alves. Se eu for aqui falar tudo que eles fizeram de errado, eu vou ficar aqui fazer um vídeo de 2 horas, porque são muitas coisas que esses dois ser fez para o Corinthians. Fiel, eles só fizeram coisas ruins, só prejudicaram o Corinthians, o senhor Duílio Monteiro Alves e o senhor André Sanches. Agora quer ir lá falar para Augusto Melo não fechar com a Abrax porque ela está mal das pernas? Cara, é óbvio que tem algo a mais aí. Uma direção que é capaz de instalar câmeras e microfones na sala do presidente é porque queria captar algo do presidente para usar contra ele. Quem sabe se isso não era para usar contra justamente neste tempo, nesta questão que Augusto prometeu revelar situações devastadoras sobre a gestão passada na semana da transparência que vai até o dia 15. Fiel, Corinthians não deve mais nada para André Sanches nem para Duílio, nem satisfação deve, porque eles deixaram o Corinthians no buraco. É o Augusto Melo que está tirando o Corinthians do buraco por uma boa gestão que o nosso mandatário faz, certo, fiel? Mas comentem aí porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto. Agora vamos falar sobre Fly Emirates. Será mesmo, corintianeiro, que a Fly Emirates pode ser a nova patrocinadora dos Names Rights do Corinthians? Pode ter o seu nome na Neoquímica Arena por valores astronômicos, muitos falando aí que seria o maior da América. Fiel, eu não gosto de trazer muito sobre este tipo de informação, porque a gente não tem informações totalmente concretas, mas eu, corintianeiro, eu trouxe informações sobre a Fly Emirates há 4 semanas atrás, que ela estava interessada no Corinthians. Inclusive, eu vou tentar deixar aqui um quadradinho aí da postagem e da data para vocês verem
que eu não preciso mentir neste canal. Mesma coisa sobre o Hernani, 4 semanas atrás, tá? Que o Hernani seria jogador do Corinthians, e mesma coisa com a Globo, que a Globo estava perto de fechar com o Corinthians, onde muitos deram abraços. 4 semanas atrás, vou tentar colocar aí na tela para vocês verem, vai estar sublinhado em vermelho. E só hoje essas notícias estão sendo repercutidas nas grandes redes de televisão do cenário esportivo brasileiro. Para vocês verem o tanto que a gente aqui é bem respaldado e bem informado sobre tudo que acontece com o Corinthians, tá, fiel? Mas em questão da Fly Emirates fechar com o Corinthians, é uma notícia que eu não gosto de trazer muito porque a gente não tem uma comprovação. Mas o setor hoje de maior valor financeiro que está à venda é os Naming Rights da Arena, tá, fiel? Então, obviamente que este grupo árabe, confirmado pelo senhor Augusto Melo nos programas Donos da Bola, mantém conversas com o Corinthians e pode ser que seja a Fly Emirates. Aliás, tem grande chance que seja esta empresa tentando fechar os Naming Rights com o Corinthians. Segundo o locutor e jornalista Ulisses Costa, esses valores seriam surpreendentes, podendo aí ser o maior acordo da América, tá, fiel? Então o Corinthians pode surpreender e muito. Os valores estão já nas cifras de mais de 1 bilhão, fora também que estão negociando o CT Joaquim Grava a 250 milhões, fiel. Então imagina aí o quanto que o Corinthians vai lucrar e quanto que o Corinthians vai render aí em dinheiro em caixa para realizar contratações, para quitar dívidas. O corintianeiro aqui também trouxe que a Neoquímica Arena, ou seja, a Arena do Corinthians, seria quitada na gestão do Augusto Melo. Muitos disseram que era impossível, que hoje a dívida da Neoquímica Arena é de 600 milhões de reais, e eu disse que tinha informações que o Augusto Melo quer quitar no mandato dele, ele quer ser lembrado como o presidente que pagou a Neoquímica Arena, tá, fiel? Então vocês podem aguardar que coisas maravilhosas estão para acontecer no Corinthians. E o grupo árabe existe, e as negociações também existem, e vem muitas coisas boas por aí, e obviamente que qualquer notícia nova que sair referente aos Naming Rights, eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Combinado, fiel? Vamos falar sobre mercado da bola, porque eu tenho informações aí surpreendentes, deixa eu até ler aqui para não passar nenhuma injustiça para vocês, tá, fiel? Sobre o Hernani, volante que pertence ao Parma da Itália. Porque eu trouxe no vídeo hoje mais cedo que o Corinthians estava em negociações avançadas para ter o volante. Fiel, prestem atenção nesta notícia, faltando mais ou menos aí um mês, faltando mais ou menos aí 15 dias e mais um mês para o mercado da bola abrir. 1 mês e meio. O Hernani é jogador do Corinthians, tá? Informação exclusiva aqui do canal do Corintianeiro. O Corinthians já tem tudo acertado com o jogador e o jogador já tem tudo acertado com o Parma da Itália, time hoje que está na Série B e vai subir para a Série A. Já era para o Corinthians ter trago o Hernani lá no início, quando o Corinthians negociou, o jogador quer vir jogar no Brasil, já tinha acertado tudo com o Corinthians, só que o Parma não liberou, mas o jogador disse que quer vir para o Brasil e o clube já sabe que terá a perca do jogador. Ele já comunicou a sua saída no meio do ano e o Corinthians é o candidato que contratou o jogador. Fiel, obviamente que não está como anunciar de forma oficial, porque o mercado da bola está fechado. Caso isso aconteça, o Corinthians paga uma multa altíssima. Porém, o Corinthians e o Hernani já tem tudo acertado, questão salarial, tempo de contrato, e o Hernani será jogador do Corinthians, sim. Obviamente, corintianeiro, mas se pintar uma proposta multimilionária para o jogador e o jogador sair, fiel, óbvio que existe a chance. Lucas Veríssimo estava no Corinthians praticamente contratado e foi jogar no Al Rayyan, que é o mesmo time hoje do Roger Guedes, se eu não me engano, tá? Então, óbvio que existe essa chance. Futebol é muito business, futebol é muito dinâmico, envolve muito dinheiro. Mas é muito, mas muito difícil que isso aconteça, porque ao contrário do Brasil, o Hernani não está super valorizado lá, ele está na Série B, disputando aí a Série B pelo Parma da Itália. Obviamente que o time vai subir, mas ele já está acordado e o Parma não vai dificultar as negociações para o Corinthians, porque é um desejo do jogador vir atuar no Brasil. Lógico que o Parma detém dos seus direitos federativos, o Corinthians vai pagar uma pequena multa e o jogador vai ser jogador do Corinthians. Vocês podem aguardar aí, que assim que o mercado da bola abrir no meio do ano, poucos dias vão se passar e o Corinthians vai anunciar o Hernani como sua mais nova contratação. O volante com o maior desarme no campeonato italiano da Série B, obviamente, um cara que entende muito da posição
e que joga e vem para ser titular, tá, fiel? É uma ótima contratação que o Corinthians realizou. Obviamente que ainda falta 1 mês e meio, mas vocês podem me cobrar, assim como essas notícias que eu trouxe há 4 semanas atrás estão sendo repercutidas só agora. Aqui a gente é muito bem informado e sabe muito bem o que traz para vocês com grande responsabilidade em transmitir as principais notícias do Corinthians, tá, fiel? Então olha que notícia maravilhosa, Corinthians tudo acertado com o Hernani. Tá faltando só a assinatura no papel, que não é possível agora, porque o mercado da bola está fechado. Certo, fiel? Então comentem aí que eu quero saber a sua opinião referente aí a este assunto. Vamos falar agora um pouquinho sobre Igor Coronado, porque antes de eu pegar essa informação do Hernani com as pessoas com que trabalho, que cobrem o Corinthians 24 horas, eu também coletei informações sobre o Igor Coronado. Mas, corintianeiro, que informações são essas, fiel? Igor Coronado jogou 2 jogos, 10 minutos contra o Santo André e machucou, e 10 minutos contra o Nacional do Paraguai, dando a sua primeira assistência para o gol do Pedro Raul. O que acontece nessa situação? As últimas informações que coletamos de treino do Igor Coronado novamente, já tinha pegado informações que ele era um jogador diferente. E agora, de novo, diz que ele está arrebentando nos treinos do Corinthians, se destacando e muito. Igor Coronado é um craque de bola. Então, problema pro Tonhão, que vai ter aí que resolver este problema, porque o Igor Coronado não tem como ficar mais na reserva. Ele tem que ser titular, fiel. E se ele for reserva contra o Atlético Mineiro, provavelmente vai jogar um tempo inteiro desta vez. Aí não tem como segurar mais, porque ele é diferente. Ele tem que ser titular. Eu já trouxe um vídeo aí da gente conversando e vendo a melhor forma do Igor Coronado entrar nesta partida. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o Corinthians vai entrar com o Igor Coronado titular, se não contra o Atlético Mineiro, contra o Red Bull Bragantino. E alguém tem que perder essa vaga, fiel. Olha que ótima notícia, ele continua arrebentando nos treinos. Na Arábia, fiel, são mais de 104 assistências do Igor Coronado. Mesmo pelo futebol árabe, são números surpreendentes. Então o Igor Coronado chega para ser titularzíssimo do Corinthians e além dele estar jogando bem, com 2 jogos, com 10 minutos cada um, já dando a sua primeira assistência, uma assistência de mestre, o cara chegou para ser titular. É a nossa contratação mais cara, Igor Coronado ganhando 2 milhões de reais mensais. Então, além das contratações que estão por vir, a gente já tem um craque no time aí, que é o Igor Coronado. Então o Corinthians pode aguardar, porque dias melhores virão para o Timão e para nós torcedores, com patrocínios da Fiel, com names rights, com contratações e também já com jogadores da casa se destacando, tá? Fiel, o meu muito obrigado por tudo que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Espero ter passado o máximo de informação para você absorver. Já deixou o seu like, já se inscreveu no nosso canal, então o meu muito obrigado e vai Corinthians!